Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração bem bonitinha, gente, do tema Frozen, né? Espero que vocês gostem. Tem um trabalho de bico aí com efeito de ondinha, que é algo assim que eu amo fazer, que são trabalhos de bico, né? Eu acho que é algo que tem... Sempre quando tem trabalho de bico eu costumo comentar isso, né? Que é algo que tem tido cada vez menos força, né? Então, quando chega, né, pra gente, pelo menos pra mim, né, que trabalho com confeitaria, é muito bom trabalhar com trabalho de bico, né? Eu acho que é algo que a gente fica querendo muito. E aí, quando surge uma oportunidade dessa de fazer um trabalho com bico de confeitar, eu particularmente eu fico muito empolgada. E fico principalmente empolgada de trazer aqui pra vocês, né? Então, tô bem feliz aí com o resultado e eu espero muito que vocês gostem. Esse bolo ele foi um bolo de 18 centímetros por 12 de altura, foi massa de chocolate e o recheio foi de ninho e chocolate. Tô fazendo a pré-camada, sempre a pré-camada, né, na minha opinião, ela é muito importante, né? Sempre que as migalhinhas, inclusive aí, tá vendo? No pratinho tem migalhinhas porque elas existem, faz parte, né? Então, principalmente aqui pra mim, né, que as minhas massas costumam realmente sair umas migalhinhas, então é muito importante fazer a pré-camada e também ajuda nessa questão de não entrar dentro do bolo, né? Às vezes fica aí uma frestazinha, né? Então a gente preenchendo aí com chantininho já dá essa tranquilidade aí de não correr o risco, né, de entrar dentro do bolo. E aí eu já tô aplicando meu chantininho, gente, meu chantininho tingido. Esse aí eu tingi ele com azul anis, tá bom? Dei uma caprichadinha no azul anis porque é a cor, né, do Frozen, né, do tema aí, então pedia um tonzinho de azul bem forte, bem presente. Então dei uma certa caprichadinha aí, né, no corante, tá bom? Então, gente, e aí tô fazendo alisamento, né? Aquele procedimento aí de praxe, tá, gente? Esse bolo, né? Ele, como vai... eu tô decorando ele à noite pra cliente vir bem cedo pegar, né? Então, é importante, gente, assim, dar uma caprichada aí na hidratação, né? Eu utilizo leite condensado para hidratar ele. Então, é importante, tá bom? Outra coisa, tem muita gente que fala, né? Ah, meu chantilly racha, não sei o que e tal. Assim, gente, eu acho que... eu não sei, assim, como é que eu posso dizer. Mas eu acho que depende muito da marca, sabe? Da qualidade do chantilly. Por exemplo, esse, gente, que eu utilizo, que é o Amélie Supreme, não é publi, tá, gente? Inclusive, né, bem que eu gostaria, porque eu utilizo muito, né, eu utilizo praticamente só ele. Foi o chantilly que eu soube trabalhar, né, porque o chantilly é tão firme que eu dou muita caprichada na hidratação. Então, assim, ele fica muito hidratado, então ele praticamente não racha, né, assim, é muito difícil. Eu deixo o bolo dormindo na geladeira, decorado, como foi até esse aí, inclusive, e não racha, gente, porque a gente realmente hidrata. Eu tive um episódio uma vez que eu não. Esse chantilly, eu tinha comprado ele endureceu todo, gente. E aí, na hora que eu fui decorar, cadê? Tava acontecendo muito, né? De mau armazenamento dele, né? Na loja. E aí eu sofri, porque quando eu fui ver, tava o chantilly todos os que eu tinha comprado estavam duros. E eu precisava comprar. E aí eu comprei no mercado, eu comprei uma de outra marca. Eu nem lembro da marca, gente. E o que que aconteceu? Ele bati o chantilly até ficar aquele buraco no meio, só que ele não era muito estável, igual esse aí, que eu trabalho. Eu colocava um pouquinho de leite condensado e ele já meio que queria perder o ponto, né? Fica muito mole. Então eu hidratei pouco
e coloquei no bolo. E aí ficou o bolo poroso. Nossa, foi uma experiência horrível. Já faz um tempinho isso, mas foi uma experiência horrível, porque eu não estava acostumada com aquele chantilly e ele rachou. Ele rachou porque eu hidratei pouco ele, porque o chantilly ele era muito instável, né? Assim, um pouquinho de leite condensado, ele já perdia toda a estrutura dele, ficava mole, né? E, enfim, foi terrível. Eu tive que refazer o bolo, né? Decorar ele novamente e assim, morrendo de medo dele não rachar novamente. Não tive reclamação da cliente, né? Eu fiquei até esperando ver se, sei lá, às vezes na hora da festa lá, né? Mas ela não me retornou e deu tudo certo, né? Ela inclusive me agradeceu e tal, mas foi um sufoco. Então, assim, tem gente que me fala do chantilly, né, que racha, eu acho que depende muito da qualidade do chantilly, entendeu? Com a Amélia Supreme eu já tô acostumada, eu hidrato ele bastante, é muito difícil ele perder, ele fica sempre firme, né? Por mais que você hidrate, ele fica firme. Então, nunca tive dor de cabeça com ele, né? E assim, não precisa ser o Amélia Supreme. O chantilly que você tá acostumado aí, que é de boa qualidade, eu acho que é muito difícil, vai ser muito difícil dele rachar, né? Se você realmente hidratar ele muito bem, tá bom? Vamos lá, gente, falar aí do que eu tô fazendo aí, né? Eu tingi, gente, ele com pó pra decoração, pra ele ficar bem cintilante mesmo, né? Eu fiz uma misturinha de azul royal com azul anis, tá bom? E aí, gente, eu coloquei essa mini espátula, passei aí, para ele me dar uma base, né, do tamanho da cordinha e também para não ficar torto, né? Eu acho que a mini espátula aí, vocês viram? Ela vai me ajudar muito nessa questão, tá? De não ficar uma cordinha uma maior que a outra, né? Então, isso me dá uma noção aí do tamanho que eu vou fazer, porque isso acontece muito, né? De você começar a fazer a cordinha e ficar uma maior que a outra, começa a ficar torto, né? Vai aumentando o tamanho. Então, eu acho que o pulo do gato aí, né? A maior dica, né? Eu acho, na minha opinião, é fazer essas linhazinhas aí, tá bom? E aí, gente, peguei o bico, esse aí é o bico 17, tá? E o corante que eu tô utilizando aí, ele é o roxo, tá bom? Então, na embalagem lá tava roxo lilás, era a cor, tá bom? Então, assim, se você colocar pouquinho, ele fica lilazinho. Se você der uma caprichada, ele já fica nesse tonzinho de lilás. E aí, gente, esse trabalho aí de formiguinha é muito trabalhoso, gente. Esse trabalho de cordinha. Eu faço tipo um V, tá vendo? Um Vzinho, olha. Não sei se vocês conseguem acompanhar aí como que eu tô fazendo. E é isso, gente. Daqui a pouco aí eu vou até acelerar mais ainda o vídeo, ele já tá acelerado. Eu vou acelerar mais pra vocês não ficarem saturados também de ver esse trabalho. Mas eu acho que é importante compartilhar aí com vocês todo o trabalho, né? Preparem as mãos, no caso a mão esquerda aí no meu caso, né? Quem for destro, preparar a mão direita, porque dói, gente, dói bastante. Eu tive que decorar, parar um pouquinho, fui fazer minhas outras coisas, tinha louça aí, né, pra lavar, eu dei uma lavada, adiantei algumas coisas, depois eu voltei pra fazer, porque senão eu não ia aguentar. Minha mão aí já tava doendo bastante. Então, preparem a mão aí de vocês, porque esse trabalho aí foram 5 carreirinhas, né? E essa cordinha, gente, ela é muito pequenininha, né? Foi um bolo pequeno, foi um bolo de 18 centímetros, né? Então, eu tive que usar um bico de confeitar pequeno, né? E bem trabalhosozinho, tá? Eu achei aí que realmente dá um certo trabalho fazer esse tipo de trabalho. Mas ficou o melhor de tudo é o resultado, né, gente? Depois quando tá tudo pronto, você olha assim, vê o trabalho todo bem feito, né? A gente fica encantada. E foi isso, tá bom?
Então, aí eu acho que eu já tinha parado, já tinha ido lavar louça. Eu lembro que eu fui jantar, depois eu peguei novamente para finalizar, porque a mão realmente dói. Outra dica também é evitar encher muito o saquinho de confeitar, porque conforme você vai fazendo, o chantilly vai esquentando, porque a sua mão fica ali, né? Sua mão esquenta, o chantilly ele pode até desandar. Então, tomar um cuidadinho aí também para não desandar aí o chantilly na hora que você estiver decorando, tá? É bem importante, tá? Então, coloca um pouquinho, você vai lá e decora, depois você vai lá e preenche novamente e vai fazendo assim. Aí, gente, já acelerei mais ainda, porque o trabalhinho demorado, gente. É um trabalho bem minucioso, assim, né? Você tem que ter calma. Eu tava sentada de frente pro bolo, porque também fazer em pé não tem como, ou agachado, algo assim. Então, é desse jeito, tá? Mas o resultado fica bem legal. E outra coisa, né? Vocês estão vendo aí, né? A importância da mini espátula aí, né? Desse risco que eu fiz para não deixar ele ficar torto e também não perder o tamanho, né? É bem importante. Se você não tem mini espátula, você pode utilizar até um palito, né? Mas tentando, gente, assim, tentando muito que ele não fique torto, né? Sim, eu acho que a mini espátula vale a pena comprar, né? Para fazer não só os heavy cake, mas fazer esse trabalho também, né? Eu acho que é importante a gente ter em casa, né? Ter na nossa confeitaria, né? E aí, gente, tá pronto. Eu peguei um glitter, né? Esse bolo aí, né? Como é do Frozen, né? Eu acho que pede um glitter, né? Muito brilho, né? Por isso que eu tingi ele com o cintilante, né? Com pó para decoração. E com glitter também. Eu utilizei glitter perolado, mas também nada exagerado, só um pouquinho mesmo, né? Pra deixar aí, né? Bem brilhoso, tá? E aí já tô colocando o topper, gente. Coloquei aí o nomezinho, né? Da aniversariante. E os personagens aí em cima, né? Então, tô colocando aí todos os itens, né? O nome das personagens que eu não sei, né? Quem é mãe de menina deve saber, né? Eu tô super por fora aí do nome aí dos personagens. Mas é isso, gente. Tá aí o trabalho pronto. Quer dizer, ainda falta ainda o castelo lá no fundo e outros detalhes aí que para terminar aí, né, o nosso trabalho. Então é isso, gente. Tô aí já com os últimos itens para terminar. Essa hora aí, gente, já era mais de 10 horas da noite, né? Eu tava cansada, doida para tomar um banho e dormir, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Cleide chegou bem cedo, tava lá o bolo intacto lá, graças a Deus, né? Bem hidratadinho. E é isso, tá, gente? Tá aí o trabalho pronto. Espero que vocês tenham gostado aí da decoração de hoje, né? Se gostaram, não esqueçam do like aí, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal, tá bom? O YouTube entende aí que vocês gostam do conteúdo, então, melhora bastante aí no engajamento, né? E é isso, tá? Obrigada aí pelo carinho, pela companhia, obrigada aí por estarem aí sempre comigo, né? E espero que essa decoração aí ajude vocês, né? As dicas daqui também ajude vocês de alguma forma, tá bom? Eu vou ficando por aqui, obrigada aí mais uma vez. Vou deixando aqui um meu beijo pra vocês e desejando pra vocês também um bom fim de semana, né? Sextou e espero que vocês tenham aí um fim de semana aí com bastante encomenda, com muitas vendas, tá bom? E também, né, um bom descanso aí pra vocês. Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!